ar, pela TV Unimes, a quinta edição do programa Inspire-se. Nosso programa de entrevistas recebe ex-alunos da faculdade que hoje são profissionais de sucesso. Hoje nós recebemos aqui o consultor de qualidade, formado em administração pela Unimes, Rafael Barreto. Obrigado pela presença, Opa, Rafael. obrigado a você. Prazer aqui receber você. Rafael, é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Por que você fez a escolha pelo curso de administração e por que escolheu a faculdade Unimes? Bom, sinceramente falando, na época eu gostava muito de me comunicar, alguns já me conhecem, eu gosto de falar bastante, e alguém me falou sobre relações públicas. Eu tive muito interesse nisso, foi quando um irmão meu, o Ricardo, ele chegou e falou, relações públicas é interessante, só que para você começar no mercado de trabalho e tudo, é melhor uma coisa mais abrangente. Então foi daí que eu escolhi começar com administração. Por que Unimes? Eu simplesmente fui procurar os vestibulares que existiam na época, não tinha conhecimento algum, tinha 17 anos na época. E aí alguns amigos meus iam fazer lá, então eu fui com eles e aí passei para fazer administração. Você fez administração com ênfase em logística. Logística. Na época, o porquê dessa escolha? Também foi uma coisa que fez o vestibular? Como você fez a escolha por ênfase em logística? Isso, então, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então eu fiz 2 anos de administração, trabalhava com meu irmão numa distribuidora de água mineral. No terceiro ano eu tinha que escolher entre as ênfases que existiam na época. E apareceu essa parte de logística na época. Eu com 19 anos falei, nossa, que legal, trabalhar em loja, logística, trabalhar em loja deve ser muito interessante. Então eu pensei nesse sentido. Foi quando eu fui estudar sobre o assunto, falei, cara, não tem nada a ver logística com loja, pelo amor, né? E fui aprender um pouquinho sobre o que era logística na época. Interessante porque estamos aí num porto muito importante para a América do Sul, o maior porto da América do Sul. E aí eu falei, poxa, tá aí, de repente aí é uma boa oportunidade para eu conseguir entrar no mercado de trabalho, que até então eu trabalhava com o meu irmão. Então eu falei, bom, vou tentar fazer logística e se eu não me engano éramos em 16 ou 17 alunos apenas e foi um dos primeiros cursos de logística no país. Você, durante a faculdade, você teve já algum contato com a profissão? Estágio? Foi bem interessante porque no terceiro ano de faculdade eu consegui um estágio. Na época a empresa se chamava Air Express International, que após várias fusões, hoje ela é a DHL Global Forwarding. É uma empresa muito grande aí, é a maior freight forwarding do mercado. Então, foi um estágio que na época o gerente, que até hoje é meu amigo, Luiz Silveira, a única coisa que ele pôde me ofertar foi o estudo. Falei, se você quiser aprender, vem aprender que vai ser muito legal. E eu fiquei bastante tempo apenas aprendendo, aprendi coisas fabulosas e dessa empresa aí eu fiquei 1 ano de estágio e depois mais 11 anos trabalhando na mesma empresa. E durante esse período, até depois, eu vi que você aprendeu bastante coisa. Porque você tem um currículo bastante elétrico, né? Aqui, ó, administração com ênfase em logística, foi o que a gente falou. MBA em marketing, mestrado em gestão de negócios e qualidade. Por que áreas tão distintas? Quando eu terminei logística, se eu não me engano, eu estava como analista de exportação, trabalhava bastante com exportação e aí eu falei, bom, vou fazer uma pós-graduação. Terminei a graduação em logística e falei, bom, vou fazer uma pós-graduação em logística. Foi quando alguns conhecidos meus, principalmente esse meu gerente Luiz Silveira, falou, se você fizer uma pós-graduação em logística, uma vez que você tem graduação em logística, será que você não vai estar chovendo um pouco no molhado? Então a gente parou e pensou, não sei, vamos começar a procurar. Aí entrou uma parte e a parte comercial? Era algo que eu era bem deficiente na época, eu era bastante operacional dentro da logística, então eu trabalhava bastante exportação, mas sabia fazer apenas a operação. Então eu procurei uma deficiência minha. A deficiência minha comercial era muito grande, então eu fui fazer MBA em marketing. Daí surgiu essa parte do MBA em marketing. Então eu comecei a perceber que era interessante abrir um leque dentro do meu currículo. Então eu consegui trabalhar tanto com logística, como também comecei a trabalhar na área comercial um pouquinho. E isso começou a me agregar bastante coisa. Então, isso foi levado por bastante tempo, até aparecer uma oportunidade dentro da empresa para eu migrar para uma parte chamada qualidade. E aí você fez
a sua especialização é em qualidade. O que seria trabalhar com qualidade? Maravilha. Qualidade, hoje eu sou auditor líder da ISO 9001, que é a certificação internacional para a qualidade, e ISO 14001, para a certificação de meio ambiente. E aí uma pergunta interessante, o que é trabalhar com qualidade? Se você for em qualquer empresa, todas elas vão falar, poxa, mas eu trabalho com qualidade. A qualidade não é bem assim. A qualidade, o que é importante é a qualidade ser percebida pelo cliente. Você que está fazendo, se você acredita que tem qualidade, de nada importa. O importante é ter o cliente perceber isso. E para isso existem várias metodologias, formações e padronizações para serem realizadas, para que você consiga fazer que o teu cliente entenda que, opa, peraí. Não adianta só a sua empresa acreditar que o seu trabalho tem qualidade, mas o cliente que tem que acreditar. Exatamente. A gente tem que fazer com que o nosso cliente fale que a gente tem a qualidade, e não ao contrário. Para isso a gente tem que trabalhar alguns pilares, né? Primeiro, não só atender, mas superar a expectativa do cliente. Isso aí a gente vai conversar bastante. Outro ponto é tentar trabalhar vantagem competitiva. O que é trabalhar vantagem competitiva? É tentar fazer algo com uma qualidade superior, mas trabalhar o menor custo e fazer no tempo mais rápido. Então são alguns pontos onde a empresa pode trabalhar com qualidade e ganhar vantagem competitiva perante concorrente. Aqui na Baixada Santista, a sua profissão, ela tem mercado? A parte de qualidade aqui na Baixada Santista, ela é um pouco mais complicada. Eu vou te dar um exemplo. A gente está dentro do Porto de Santos. A gente tem aí, então, várias empresas na parte de logística, várias empresas no comércio exterior. Você pega uma empresa com 100 pessoas, quantas trabalham com comércio exterior? Quantas trabalham com logística? 90. Quantas trabalham com administração? 8. Quantas trabalham com qualidade? No departamento de qualidade, uma ou duas. Né? Isso muda um pouquinho quando a gente trabalha no estado de São Paulo, na capital principalmente. Aí tem muito mais força essa profissão qualidade. Né? Uma profissão que está muito perto da qualidade são os engenheiros, principalmente os engenheiros de produção. Então, lá em São Paulo é muito mais forte, mas não que aqui não tenha mercado. É que existem muito mais profissionais nas outras áreas, como logística, comércio exterior, administração, do que propriamente dito qualidade. Você me disse que as empresas, são poucas as empresas que têm um departamento de qualidade. Você acha que para o futuro é tendência de mercado que as empresas venham a ter esses departamentos? Ah, sem dúvida. Hoje em dia, as empresas elas estão mais preocupadas em entregar um produto com qualidade do que baratear seus preços. Né? Eu sei que você estuda marketing e um dos grandes problemas que existem dentro das empresas são as guerras de preços. Né, que isso não leva a nada para uma empresa. A empresa ela não tem que ficar barateando o seu serviço, o seu produto, e sim trabalhar o quê? Com qualidade para que seu produto tenha cada vez mais valor agregado. Então o que vai acontecer mais para frente? O que já acontece hoje, vamos dizer assim? Um cliente, entre escolher um produto simples e barato, e um produto que ele sabe que tem qualidade um pouquinho mais caro, ele prefere o produto um pouquinho mais caro e com qualidade. Ele sempre vai fazer isso. Se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, quando você procura um produto, o que você primeiro vê? A maioria vai falar preço. Mas quando você faz uma pesquisa perguntando entre preço e qualidade, o que você escolhe? Todos vão para a qualidade. Eu me recordo que um professor me falou, e esse professor foi você, que não existe caro e nem barato, mas existe o preço justo. Né? O justo e o injusto. E isso é muito importante. Né? Por exemplo, nossa, vamos tomar um sorvete, agora o sorvete está R$25. Opa, peraí, que sorvete é esse? Esse é um preço de repente injusto para o sorvete? Depende de qual sorvete. Agora, se eu te oferecer de repente uma camisa de marca por R$180, de repente o preço é justo. Depende da qualidade. A gente pode falar alguns de produtos, por exemplo, da Apple. O Steve Jobs, o que ele fez no mercado? Ele trouxe produtos que simplesmente são justos você pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 por ele. Né? Produtos similares à Apple, né? Eles estão aí a R$300, R$400. Quando eu falo similares, eu falo parecidos, pelo amor de Deus, que é totalmente diferente. Mas as pessoas deixam de comprar esses produtos de R$400, R$500 para comprar um produto com qualidade de R$1.500, R$2.000 pela qualidade em si. Por que você escolheu fazer essa especialização? Na época eu me interessei muito, porque a empresa com a qual eu trabalhava tinha ISO 9001 e isso me fascinou um pouco.
Eu fui trabalhando como auditor interno na época, que era o que auditava os processos da empresa em si, e aí consegui ir para a área de qualidade. Foi quando eu aprendi bastante o que era qualidade, essa parte de processo, de produtos, até virar o coordenador de qualidade da empresa. Foi o que me ajudou bastante a trabalhar produtividade, qualidade do produto e do serviço. Nas empresas multinacionais, hoje a qualidade ela é evidente, é muito falada. Mas nas micro e pequenas empresas, ela tem espaço? Esse é um ponto muito legal. Ou ela deveria ter espaço? Esse é um ponto muito, muito legal. Tem muita gente que acredita que não, que isso é coisa para empresa grande, para multinacional. Mas muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar cada vez a qualidade em micro e pequenas empresas, no qual até sou especialista. A gente tem que trabalhar com os poucos recursos que uma micro e pequena empresa tem para fornecer a qualidade suficiente para o seu cliente. Quando a gente pensa em qualidade, muita gente pensa em altos custos, em grandes investimentos, e não. Muito pelo contrário, novamente. Às vezes a gente se preocupa em gastar, só que a gente não está vendo que a curto, médio prazo a gente vai ter um resultado muito maior do que esse pequeno investimento que a gente fez. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em algumas oficinas onde os clientes que chegavam nas oficinas, eles se sentiam meio fora do ambiente, porque, poxa, a revista ela estava mal folheada, por quê? Porque o próprio mecânico pegava a revista e folheava. É negócio do mecânico sujar a mão de graxas, né? E ele folheava a mesma revista do cliente. Poxa, não é legal para o cliente pegar uma revista suja de graxa, mas também não é legal para o mecânico não poder ler a revista. Então qual é o problema da gente comprar duas revistas do mesmo tipo, uma para aquele departamento, para os mecânicos poderem trabalhar, poderem estudar um pouquinho sobre isso, e o seu cliente ter a qualidade percebida um pouco mais alta. Nossa, a revista está inteirinha aqui para mim. Então tem oficinas hoje em Santos que tem sala de espera, com ar-condicionado, televisor, jornal, revista, café, oficinas em Santos. O que a gente já estava acostumado a ver, aquele calendário na parede com foto de mulheres de biquíni. Só uma porta aberta, um monte de... Não, hoje em dia tem mecânicos que estão vestidos de branco. Rafael, os conceitos de qualidade, a gente consegue trabalhar com eles na nossa vida pessoal? Isso é muito legal. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha muito os conceitos de qualidade na minha vida pessoal. Sabe aquela pessoa, eu vou até ser um pouco polêmico agora. Pode ser, pode ser. Pode ser qualquer coisa, depois vocês aí cortam, não sei, né? Por exemplo, sabe aquela pessoa que fala que não tem tempo? Então essa pessoa, na verdade, ela está sendo incompetente no seu planejamento diário. Essa é a grande verdade. Todo mundo tem tempo para fazer suas coisas. Só que existem prioridades, e existem ladrões de tempo. São coisas que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, a gente acordou, o que a gente tem que fazer no dia? A gente tem N tarefas. Você se planeja? Existe um conceito, o primeiro conceito, a primeira ferramenta de qualidade se chama PDCA. Planejar, desenvolver, checar e agir corretivamente. Você está planejando o seu dia? Se você estiver planejando o seu dia, aí depois você vai agir. Então o que a gente faz na maioria das vezes? Começa a executar sem planejar. Aí tem o ladrão de tempo. A gente tem que fazer um estudo na internet, mas a gente passa grande tempo no Facebook. Então são algumas coisas que começam a atrapalhar a nossa produtividade. Então a gente precisa sim trabalhar o nosso tempo para conseguir produzir cada vez mais. Essa é só uma das ferramentas de qualidade que eu estou te passando para a nossa vida pessoal. Agora, vamos começar uma parte aqui dando dicas para alunos, né? Alunos que fazem administração, alunos que estão pensando em fazer, estão saindo do ensino médio, hoje são vestibulantes, pensando em fazer. Dá uma dica de leitura pra gente. Você tem um livro que você gosta mais, um livro de cabeceira, alguma... ou que não seja, mas que você leu e acha importante passar essa dica? Quando eu tive 21 anos, eu era supervisor de exportação e eu tinha 7 colaboradores. Num dia eu vi uma reunião entre eles, uma reunião com a qual eu não marquei. E eu cheguei lá e perguntei, pessoal, que reunião é essa? Não marquei, porque você não foi convidado. Peraí, vocês fizeram uma reunião, vocês 7, e eu não fui convidado, eu que sou o supervisor da equipe, é porque a reunião é sobre você, a gente não te aguenta mais. Eu era um supervisor um pouco duro, e eles meio que me demitiram naquele momento. Falaram, você está demitido do departamento e acabou.
eu aceitei aquilo de alguma forma e falei, pessoal, eu preciso de um tempo para pensar. Eu saí de lá e fui numa livraria e comprei um livro que eu indico para todo mundo, um livro fantástico chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro mudou a minha vida. Desse livro para cá eu sou uma outra pessoa. Depois eu encontrei um livro muito bom também chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, no qual a gente vai trabalhar também produtividade e qualidade. Bem interessante. Fica a dica de leitura do pessoal. Agora, algum outro conselho no sentido do empreendedorismo? Hoje o aluno que entra na faculdade, ele é um aluno que ele já pensa em montar de repente a sua própria empresa. Antigamente eu acredito que os alunos que entravam para fazer administração pensavam mais em trabalhar em uma grande empresa. Hoje a gente tem os dois lados, aqueles que ainda pensam em trabalhar em grandes empresas e aqueles que pensam em montar o próprio negócio. Hoje em dia, talvez mais fácil, acho que essa é a palavra, mais fácil alguém montar seu próprio negócio, sua micro, pequena empresa? Qual o caminho? Eu diria que existem mais recursos, existem, mas isso não quer dizer que é mais fácil. A gente tem que se preocupar com algumas coisas óbvias. Né? Acredito também que se for mais fácil, a concorrência também é maior. Exatamente, você tocou num bom ponto. Então, algumas coisas óbvias. Por exemplo, a pessoa, ele é um ótimo cozinheiro. Ele é um ótimo cozinheiro, ele faz um prato fantástico. Aí o que ele pensa? Vou abrir um restaurante. Tá certo. Quem disse que por ele ser um bom cozinheiro, ele vai ser um bom dono de restaurante? As pessoas não se preocupam com coisas óbvias que fazem parte da administração. Esse é o primeiro ponto. Grandes clínicas odontológicas hoje do país não são de dentistas, são de alguns administradores também. Né? Então a gente tem que se preocupar com o quê? A gente tem que se preocupar com alguns pilares. Finanças, marketing, administração e qualidade. Se eu pudesse trabalhar, eu trabalharia com esses 4 pilares. Então, eu quero abrir meu negócio, poxa, super legal, mas primeiro monta um plano de negócio. Né? Como você comentou, eu sou consultor de qualidade, trabalho no Sebrae, e às vezes a gente chega lá e os empresários eles ainda não têm um plano de negócio definido. Vamos trabalhar um plano de negócio com essas partes, finança, marketing, qualidade e administração, para aí sim você montar a sua empresa. Você quer montar uma empresa, você tem que ter o controle de entrada e saída de dinheiro. Você não pode simplesmente ser bom na sua produção, ser bom no restaurante, fazer um prato maravilhoso e não controlar a sua entrada e saída de dinheiro. Como a gente falou de qualidade percebida, o seu prato é bom. Os clientes conhecem o seu prato, eles percebem que seu prato é bom, então não adianta você ter um prato maravilhoso e o cliente não entrar no seu restaurante. Então existem formas, mas a gente tem que primeiro aprender a se legalizar. Hoje em dia está difícil até mesmo para você contratar uma doméstica por causa da nova legislação. Né? Imagina só para a gente trabalhar com todos os nossos colaboradores. Então, se legalizar e trabalhar finanças, administração, marketing e qualidade. Sobre esse aspecto legal, eu hoje decido montar uma micro, pequena empresa. Como eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Pessoal, antes do aspecto legal, vamos trabalhar um plano de negócio, tá certo? Então, antes de você se preocupar em abrir empresa, procurar um contador, vamos trabalhar um plano de negócio para saber aonde você quer chegar com a sua empresa. Então, trabalhar aqueles 4 pilares ditos anteriormente, e aí depois sim, você tem que procurar, se for uma micro ou pequena empresa, um contador. Se for um microempreendedor individual, você pode trabalhar justamente, até mesmo em casa, você pode abrir a sua empresa pela internet. O importante é você usar os recursos necessários. Quais são os recursos necessários? Pesquisar bastante antes de abrir o seu negócio. Você conhece sobre o seu negócio? Você sabe quem são os seus concorrentes? Você sabe quem é seu público-alvo? E trabalhar com algumas instituições que podem te auxiliar nesse início. O Sebrae é uma delas. Para finalizar, agora, uma dica, um conselho especificamente para o aluno que está pensando em fazer ou aquele que já faz administração. Eu vou usar o mesmo conselho que me deram na época. O jogo começou, pessoal. Então, se você está esperando, não, agora não é o momento para entrar na faculdade, o jogo já começou, você está perdendo tempo. Como numa empresa, você está tendo concorrentes que estão passando você, que já estão entrando na universidade, e isso é importante. Pouca gente entende isso. Quando você entra na faculdade, tem muita gente que entende que a faculdade ali, poxa, agora é o momento de eu me divertir. É o momento de você se divertir também. Só que, como eu já disse, o jogo já está valendo. Né?
Então, quando a gente entra na universidade, quando a gente está para entrar na universidade, a gente já tem que começar a pensar a médio e longo prazo. Quem eu quero ser? Para aí sim eu poder tomar um rumo na vida. Muita gente leva na brincadeira uns 2, 3 anos de faculdade, muita gente retarda a sua faculdade e essas pessoas elas se arrependem. Tá? Ah, eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, procura o que tem mais afinidade e comece. O importante é começar, o importante é você dar o primeiro passo. O caminho de qualquer pessoa, de qualquer profissional, vai ser um pouco tortuoso. A gente tem que trabalhar isso. Só que o primeiro passo ele tem que ser dado o mais rápido possível. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor e consultor de qualidade do Sebrae, Rafael Barreto. A gente vai ficando por aqui. Essa e outras entrevistas anteriores aqui estão por vir ainda. Você acompanha no tvunimes.com.